Vamos lá. Vamos entrando. Vamos entrando. Hoje é dia de live especial. Vamos entrando, vamos participando. Vamos sentando, fiquem à vontade. O tema hoje é cura. Isso. A galera tá entrando, isso é mega bom demais. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Eu, antes de mais nada, já digo que eu espero que hoje a live não caia, né? Eu tô fazendo do mesmo sítio, então espero que ela realmente não caia. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui hoje, muito boa noite. Vamos hoje falar sobre cura. Eu, na semana passada, uma semana mais ou menos passada, eu escrevi um artigo sobre cura e algumas pessoas me perguntaram, eu dei uma opção, na verdade, o que vocês acham disso? Acho que eu me entusiasmei na hora e coloquei, o que vocês acham disso virar uma live? Ou um livro, um podcast, e as pessoas escreveram muito live. Na verdade, eu tinha até uma esperança, ou uma ideia que as pessoas iam escrever podcast, e eu pensei, bom, então eu vou gravar um podcast sobre o assunto. E, na verdade, as pessoas escreveram live e eu pensei, então vamos escolher um dia logo para que o assunto estivesse fresquinho e nós pudéssemos falar disso um pouco. Quando eu falo de cura, do processo de cura, nós podíamos decorrer sobre esse assunto de verdade de milhares de maneiras diferentes. Podíamos falar de cura de doenças gravíssimas, de doenças psicossomáticas, de doenças mais leves. Podíamos falar da cura, de repente, de uma emoção, de duas emoções, de várias emoções, né? Nós poderíamos falar da cura de algum processo que nós estamos vivendo. E eu quero que a gente abra nossa mente hoje e pense na palavra cura de uma maneira diferente. A maior parte das vezes eu estou aqui entusiasmado, como eu estou hoje, mas falando muito voltado para algo que seja mais motivacional. Eu estou tentando ter uma pegada, ou fazendo uma pegada mais motivacional para que vocês recebam informação de uma maneira diferente. Eu digo que existe a ideia de jogar a semente, implantar a semente, e eu acho que eu jogo a semente com um pouco mais de força, coloco mesmo a semente na cabeça das pessoas, e hoje eu pensei assim, eu quero mesmo trabalhar diferente, eu quero trabalhar com um processo de cura. Eu estou vendo que as pessoas estão me dando oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu hoje não costumo mais falar individualmente com as pessoas, então lembrem-se disso, porque eu estou mesmo focado hoje em dar informação. Mas depois vocês escrevem aí, pessoalmente eu vou respondendo para cada um, ok? Para que as pessoas não se sintam, eu estou falando boa noite, eu estou falando oi e ele não está respondendo. Não é por isso. É porque realmente eu estou focado no que nós vamos fazer. Então nós vamos mergulhar nesse processo. Lembrando também que a partir de agora, se você gostaria que algum familiar, um amigo, um vizinho, um papagaio, um inimigo que não gosta de você, quem você quiser, que veja essa live, você pode imediatamente compartilhar. Coloca para outra pessoa ver, porque põe na sua página, tem algum botão aí que fala compartilhar ou convidar amigos para que eles também tenham acesso a essa informação, ok? Quando eu quero falar de cura, quando eu penso em cura, quando eu penso em processo, eu mesmo quero falar um pouco do processo que vem acontecendo comigo e com os meus clientes. Eu tenho passado por um processo de aprendizado em relação às palavras. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo coisas e ouvindo coisas no meu trabalho anterior, no meu trabalho atual, no que eu faço, nos meus cursos, sentado como aluno e indo como professor. Ouvindo pessoas falarem, falando para as pessoas, transmitindo e recebendo a informação, ok? Porém, para mim, como a maior parte das pessoas, e penso eu a maior parte das pessoas, a informação chegava e eu ouvia e fazia. Em alguns momentos da minha vida eu participei da Corrida dos Ratos, que é aquela mesma corrida, né? Todos os dias, correndo atrás de algo para me sustentar e para fazer acontecer. Depois eu vivi um momento de ilusão, que é o momento de ganhar muito dinheiro e querer ter muitos bens e querer fazer muitas coisas. Eu não acho que isso é errado, atenção, mas no meu processo foi muito desesperador, eu lutava para ter aquilo. E depois veio uma fase onde eu comecei a descobrir que eu deveria desacelerar por completo.
desacelerar a minha mente, desacelerar o meu tom de voz, desacelerar a minha vida num processo onde eu pudesse, de alguma maneira, aprender algo a mais para somar no meu processo de vida. E Eric, como é que você descobriu isso? Eu descobri isso fazendo com que a vida ficasse mais interessante, prestando atenção no que não era interessante. Eu comecei um dia a perceber que eu estava vivendo um momento que eu chamo de efeito manada, que é aquele... sabe aquele quando você arrebenta a boiada e um boi todos saem atrás? Tem uns vídeos da Discovery, de búfalos, por exemplo, que os primeiros saem, todos eles saem atrás. Na verdade, eles nem sabem por que eles estão correndo, eles nem sabem por que, mas eles estão seguindo, a gente vai seguindo o efeito manada. E eu acho que eu comecei a seguir o efeito manada. Aliás, eu acho que eu segui o efeito manada a vida toda. Uma manada menor, talvez, a minha mamãe e meu papai, de repente a mãe, o pai e a tia, de repente os professores da escola. E comecei a seguir conceitos dessas pessoas. Conceitos de a vida é feita dessa maneira, a vida é feita assim. E começou a me soar que para ter sucesso, ou para me sentir melhor, ou para me sentir próspero, ou me sentir incluso na sociedade, eu precisava de alguma maneira fazer parte de uma sociedade que seguia um padrão, que seguia um efeito manada, claro. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que a vida era muito mais do que tudo isso. E comecei a aprender que as palavras tinham um sentido diferente para as pessoas. Por exemplo, eu te amo tem um sentido para mim que tem um sentido diferente para você que está vendo essa live. Eu te odeio tem uma energia para mim que tem uma energia diferente para você que está vendo essa live. E comecei a perceber que todas as palavras tinham um significado, um sentido diferente. E é engraçado que você pode estar desse lado e falando, o Eric é um tolo, eu já sabia isso desde sempre. Olha que bom que você sabia, porque eu não sabia. Eu percebi aos poucos que cada palavra tinha um significado. E para mim, a palavra cura, a palavra milagre, tinha um poder extraordinário. É como se cura para mim fosse a cura do cancro. É como se cura para mim fosse a cura da AIDS, né? Se cura para mim fosse o paraplégico andar. Como se milagre para mim fosse um cego enxergar. Como milagre para mim era alguém que é muito pobre e fica muito rico. E eu comecei a perceber em algum momento que, na verdade, essas palavras não tinham muito sentido. E que, na verdade, cura não era bem esse tipo de cura. E comecei a estudar sobre isso, comecei a mergulhar. Eu não estou aqui, por favor, dizendo de religião. Eu não sou um católico, né? Eu não sou um fervoroso. Eu acredito que existe um cara lá em cima, um arquiteto do universo que controla todo esse grande universo, que faz essa sintonia acontecer. Mas eu não estou falando de religiosidade, eu estou dizendo mesmo... eu não sou contra nenhuma religião, mas eu estou dizendo mesmo de cura. O que eu vou dizer agora é que eu comecei a perceber, depois de 18 anos atendendo em consultório, eu comecei a perceber que, na verdade, nós já nascemos com um processo interno feito. Pode parecer estranho, por isso que eu quis fazer essa live. Nós já nascemos com todos os recursos internos. De alguma maneira, eu acredito que nós já nascemos com os recursos para sermos quem nós somos. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos esquecendo realmente quem nós somos. Eu gosto de brincar, e é uma brincadeira, que quando nós vamos vir em algum lugar que nós estamos, céu para alguns, outras vidas para outros, mas existe um processo onde eu imagino um anjo, eu imagino uma pessoa, alguém, que vai de repente passar informação para você antes de você vir para esse planeta, para esse mundo, e na verdade essa pessoa, esse anjo, esse Deus, eu não sei, ele já te dá recursos para isso. O universo é muito sábio. E nós temos dentro de nós energia suficiente para brilhar e para iluminar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Só que eu também acredito que no decorrer da vida nós vamos aprendendo, nós vamos desaprendendo, nós vamos desconstruindo essa realidade. E nós vamos aprendendo pelos nossos pais, que aprenderam pelos pais deles e pelos avós e por aí vai. Nós vamos aprendendo dos professores, que eu acho que têm crenças muito limitadas. Nós vamos aprendendo com quem nós elegemos como autoridade para nós, né? O meu professor não é minha autoridade, mas a minha mãe disse que ele é a minha referência
de aprendizado. Então eu acabo que tudo que o meu professor diz, eu acabo acreditando nele, né? Porque eu sou pequeno, então eu estou na escola diante de quem está aqui me dando uma informação. Então, à medida que o tempo vai passando, nós, em vez de utilizarmos o nosso poder pessoal, nós começamos a deixar de utilizar isso. Imagina aqui uma metáfora que eu usei com um cliente essa semana aqui em Lisboa. Imagina que nós temos um escudo, ok? Esse escudo está aqui preso mesmo no nosso braço e nós nos defendemos de uma série de situações. E no outro braço nós temos uma espada invisível que realmente vai quebrar todos os problemas e nós vamos viver na vida. Quando nós deixamos de acreditar em nós por algum motivo, é como se nós perdêssemos uma pecinha desse escudo e nós fôssemos aos poucos nos sentindo tipo desprotegidos, ok? E de alguma maneira nós vamos nos sentir desprotegidos. E nós vamos viver numa vida mais inseguros. Eu não acredito que ninguém nasça cheio de problemas. Eu nunca vi ninguém nascer depressivo, né? As pessoas se tornam depressivos. Mas os estudos, a ciência, os homens de poder, as pessoas... Uma vez me perguntaram... eu vi um cara falando que as pessoas que são aquelas que falam para multidões. Então nós vamos seguindo esses líderes, os religiosos, os espirituais, os políticos, né, os médicos, eu não sei. Nós começamos a seguir uma série de pessoas que começam a nos transmitir informação e nós acreditamos nisso e transformamos essa informação no que nós chamamos de verdade absoluta. Então nós percebemos que nós vamos adoecendo, nós vamos abandonando, nós vamos deixando de lado as nossas crenças mais fortes e começamos a nos tornar pessoas comuns. É como se eu tivesse o dom de uma proteção e alguém diz assim, ei, calma lá, você vai morrer em breve. Avô, eu não sabia, ninguém me contou essa informação. E não se preocupe, você vai sofrer. Ah, então eu tenho que sofrer e eu começo a ter uma sensação de sofrimento. É como se de repente, eu estou falando isso, estou me sentindo arrepiado, juro, que é como se nós de repente tivéssemos uma blindagem espiritual tão grande, e olha que eu falar de espiritualidade é uma coisa difícil, uma blindagem, um manto sagrado, uma coisa invisível que já nos protegesse do mundo. E nós podemos sim acreditar que nós somos seres especiais. Mas em algum momento você tem 5 anos de idade e a sua mãe te deixa em casa sozinho e de repente o vizinho abusa de você. Ou de repente você tem 5 anos de idade e sofre um bullying, que na nossa época nem era bullying o nome, na escola, né? Ou que você de repente vai vivendo a vida e vai começando a perceber na vida que você vai percebendo nessa infância que na verdade você nem é tão especial assim. E as pessoas começam a colocar coisas na sua cabeça, elas começam a incentivar você a uma série de situações que você não faz a menor ideia do que seja. Você tem um plano de ação, você tem uma ideia de ação, você tem uma ideia de vida e alguém desconstrói dizendo que você é feio, que você é magro demais, que você é gordo, que os seus pais não prestam, que o meu pai é melhor porque tem dinheiro, o seu não tem dinheiro e você tem problemas. E aí nós começamos a receber uma série de acusações, de apontar o dedo, de gritar. Nós não sabíamos até então o que é o ruído de alguém gritar com a gente, o que é a dor de um tapa na cara, no rosto. Nós não sabemos o que é alguém falar para nós nos acusarmos. Então nós de repente vamos esquecendo que nós somos mesmo seres especiais. E sabe que algumas vezes no meu consultório eu já conversei com pessoas dizendo assim, você é uma pessoa especial, você é um ser especial, e de repente essa pessoa não acreditava nisso. E ela tinha todos os motivos para me provar que ela não é um ser especial. E eu, como terapeuta, ouvindo ela, um lado do Eric falava assim, uau, como ela conseguiu passar por tudo isso? Como ela conseguiu sentir tanta dor? E é muito simples de responder. Coloca os chinelinhos dessa pessoa e vai viver a vida dela, que você vai saber o que significa a palavra dor. Entende? Então eu fico hoje olhando para a situação e fico pensando assim, é muito engraçado
como nós perdemos o poder em geral de cura, como nós perdemos em geral o poder de curar, como nós perdemos em geral o poder de nos sentirmos mais felizes, nos sentirmos melhor. Não é que nós não sabemos dessa informação, ela está aqui dentro. Nós sabemos que nós fomos programados para sermos felizes. Eu só acredito que em algum momento da nossa vida nós deixamos de ser felizes, nós deixamos de nos curar porque nós não acreditamos que isso é possível. Presta atenção uma coisa importante, quando eu pego um cliente meu e eu educo esse cliente dizendo que é possível ele se curar, porque a hipnose não cura ninguém. Se alguém dizer isso, está mentindo. A hipnose ela é só um instrumento, nós somos uma ferramenta como terapeutas, ou na hipnose, ou no coaching, para ajudar um processo. Mas o que eu mais faço hoje, eu digo muito isso em sala de aula, eu digo muito isso para os meus clientes, que a minha maior função hoje como hipnoterapeuta ou como coach é ajudar a educar a pessoa que está diante de mim. O que eu quero muitas vezes é reeducar ela, porque ela nasceu perfeita, ela nasceu com o dom de curar, ela nasceu com o dom de iluminar outras pessoas, ela tem energia na palma das mãos dela, o abraço dela pode ser mais do que solidário. E de repente, processos começaram a acontecer e foram desencadeando na vida dela ciúmes. Mas ela é um ser de luz, mas ela hoje é ciumenta, ou ciumento. Ela é um ser de luz, mas ela é vingativa. Ela é um ser de luz, mas ela está doente. E é doente emocional, é doente físico. E nós não sabemos o porquê que a pessoa está adoecendo. E eu vejo hoje colegas meus e amigos e familiares que apontam o dedo e acusam e falam para essas pessoas. E eu digo assim, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente excluindo aquelas pessoas que não servem. Uma das aulas que eu dei agora de hipnose recente, eu perguntei para os meus alunos, quem acha aqui que nós devemos ajudar só quem quer ser ajudado? Uma pequena parte da turma, mas teve uma parte da turma que levantou a mão. E quem acha que nós devemos ajudar mesmo a pessoa não querendo ser ajudada? E tem gente que fala assim, porque virou um ditado popular, não quer ser ajudado, eu não posso fazer nada. Parece que a maior parte das pessoas não querem ser ajudadas, então é muito mais fácil para mim lavar as minhas mãos e não ajudar. Compreendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Coloquem sim ou não enquanto eu continuo, por favor. Então parece que é muito mais fácil dizer, meu irmão não quer ajuda, então eu lavo as minhas mãos, vou cuidar da minha vida. Sendo que, na verdade, as pessoas que acreditam que não precisam de ajuda são as que mais estão distraídas em outros processos e não estão percebendo que elas precisam da nossa ajuda. Eu virar as costas para um familiar meu, para um vizinho, para um estranho, eu não posso falar nada porque eu não conheço ele, mas para alguém que realmente eu conheço, é a mesma coisa de eu ignorar o meu processo de evolução. Porque no fundo, quando eu não ajudo ele de alguma maneira, pode ser que eu não consiga abrir a mente dele, mas pode ser que com pequenas sementes eu consiga ajudar essa pessoa. Pode ser que de repente eu mande um áudio, eu falo uma palavra, eu conto uma metáfora, eu conto uma história. O que nós somos se nós não somos todos nós terapeutas, gente? O que nós somos se todos nós não somos grandes terapeutas da alma? Nós estamos sempre curando as pessoas. Algumas pessoas estão doentes. Eu lembro da minha filha brincando e vinha correndo e eu... beijinho, passou, sarou. E aquele processo é hipnótico. Quando a gente abraça alguém, dá um beijo na testa, ou a gente abraça e a pessoa só chora. E você fica em silêncio e você nem sabe as palavras certas para usar e de repente nem existem essas palavras para serem usadas. O que ela precisa só é do seu silêncio, da sua energia e que de repente você transmita de alguma maneira essa energia de cura para ela. Mas não é porque ela não tem, é porque de alguma maneira, talvez, só talvez, essa energia esteja esquecida em algum momento. E o que ela precisa de verdade aqui é de alguém que ajude a fazer essa conexão.
Olha que coisa interessante, isso veio para mim agora. Imagina que você está dirigindo um carro e a sua bateria acaba. Vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive. E como eu sou um zero esquerda para homem, eu falo que eu não sou um homem que conserta coisas, né? Eu conserto mente só. E um dia eu estava andando em Curitiba e acabou a bateria do carro. Eu nem sabia que tinha uma bateria no carro, então, mas acabou. E eu não sabia o que fazer. Alguém me disse que eu precisava de um outro carro. O outro carro se encostou, pegou um fio, ligou no meu carro, ok, aí funcionou. Ou seja, eu precisei da carga dessa bateria que funcionava bem. Não foi para resolver a minha questão, mas foi para dar um choque, uma carga para aquilo funcionar. Olha que legal. Quando uma pessoa tem um infarto, uma parada cardíaca, as pessoas não pegam ali e pum, dão um choque na pessoa para que ela volte a acordar. A pessoa só precisava de quê? De uma energia. E às vezes nós temos essa energia, mas em algum momento nós somos tão egoístas. Nós contamos tantas histórias para nós mesmos e nós não ajudamos as pessoas. Nós não temos o dom de fazer a mais, de andar 1 quilômetro extra, de ajudar no processo de cura daquela pessoa, porque nós queremos tudo para nós. Então nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso rabo, com a nossa vida diária, com a nossa falta do dinheiro, com a nossa dor. E esquecemos que outras pessoas têm dor também. Eu falo isso porque parece que quando eu uso a minha energia para ajudar o João, a Maria, o Pedro, a outra pessoa, de alguma maneira nessa conexão, além de eu levar vida para ele, volta um pouquinho e eu também ganho vida. Ou seja, no momento que eu começo a ajudar no processo de cura de outras pessoas, eu também me curo. E tem pessoas que já me perguntaram isso. Você pode se perguntar, mas você está dizendo que cura qualquer coisa? Não, eu não estou dizendo que eu curo nada. O que eu estou dizendo é que todos nós temos um processo de poder interno. Se vocês lerem livros de grandes nomes da autoajuda ou do desenvolvimento pessoal, vocês percebem que todos se baseiam na mesma coisa. Eles mudam as palavras, eles mudam o modelo de técnica, mas toda a autoajuda, todo o desenvolvimento pessoal se baseia em acreditar, em se disciplinar, em prestar atenção, em não se distrair. Nós passamos a maior parte do tempo distraídos. E eu sou um cara que me distrai. Minha mãe me manda uma mensagem no telemóvel, eu abro o meu WhatsApp, leio e minha mãe fala assim, preciso falar com você. Eu penso assim, já. E eu vou responder um e-mail, vou responder outro, e o telefone toca. E aí 2 dias depois eu falo, puta, minha mãe. Ou seja, eu me distraí nesse processo. Pode ser que minha mãe precisava de mim naquele momento e não daqui 2 dias, entende? Pode ser que as pessoas precisavam de mim agora e não daqui 2 horas. Pode ser que a pessoa precise do seu abraço hoje, não amanhã, né? E pode ser que você precise desse processo também de cura. Pode ser que você precise, às vezes, se desligar hoje. Ah, mas eu estou cheio de trabalho. Então cancela o trabalho. Ah, mas eu sou mandado embora. Mas talvez você precise acordar mais cedo para estar acordado para a sua vida. Ou seja, às vezes eu acordei durante um período às 5:30 da manhã para meditar e fazer o Ho'oponopono. Não era para provar que o Ho'oponopono era bom ou era mal. Era para eu estar comigo. Apesar que eu fiz muito Ho'oponopono para as pessoas, mas muitas vezes eu fiz para mim. Sabe para quê? Para eu sentir amor, para eu sentir verdade, para eu sentir meu coração pulsar, para eu não sentir nada. E dentro do nada eu comecei a sentir tudo. Hoje eu não acordo às 5:30 da manhã, eu estou num outro processo, mas eu faço muito processos internos comigo e normalmente esses processos me dão resultados inesperados. Às vezes eu estou num processo para aumentar minha disciplina e eu percebo que não é a disciplina que o universo está me trazendo interno, é um amor que de repente eu tenho que resgatar. De repente eu estou num processo de amor e não é o amor, é a disciplina. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho mergulhado muito dentro de mim e eu sempre fui um cara muito racional. E quem aqui me conhece há muito tempo, tipo o André, a Cristina, que está comigo um tempo, tem pessoas que me conhecem há mais tempo, tem pessoas que conhecem muito mais tempo, percebe, a Valesca, que eu vi que ela está aqui, minha amiga da Itália, que me conhece há anos, né? Essas pessoas, elas percebem claramente que eu tenho mudado muito a minha linha de raciocínio. Eu tenho sido flexível, eu sempre fui um cara que 2 mais 2 são 4 e não tem para isso, não pode ser nunca 22, né? Eu comecei a perceber que nós somos o que somos, mas nós somos muito mais do que nós acreditamos ser. E não tem nada de complexo no que eu estou dizendo. Nós somos completos. As pessoas que procuram a outra parte da tampa, procuram a outra metade, a cara metade, isso não existe.
Nós somos completos e encontramos pessoas completas. Nós somos completos no amor e encontramos outro amor completo. Quando isso não acontece, isso está errado no meu pensamento, né? Nós completamos nós mesmos e completamos o mundo. Ou seja, eu sou um ponto de energia muito poderoso. Mas eu sou esse ponto de energia poderoso porque eu sou Eric Pereira e sou conhecido pelo que eu faço? Não. A Gabriela que está aí, a Ana Pereira, a Leontina, as pessoas que estão aí também são pontos extremamente importantes. O Miguel, que deu uma curtida aqui agora que eu vi, são pontos extremamente importantes. E todos nós somos pontos muito importantes. Porém, nós não valorizamos esse poder interno que nós temos, né? O Zé Pereira, que está aí, nós não valorizamos, nós começamos a valorizar o outro, a técnica, valorizamos tantas coisas e nós não percebemos que nós somos o ponto principal da nossa vida. Eu acredito que nós nascemos completos. Eu acredito que alguém lá em cima, em algum lugar, e eu penso que lá em cima pode ser a direita, ou pode ser a esquerda, ou pode ser lá embaixo, eu não sei, já nos programou. Nós viemos com um mindset completo de prosperidade, de saúde, de paz, de amor, de esperança. Mas as pessoas, elas começaram de alguma maneira a se desfazer do seu processo de cura. Elas começaram a andar e tirar os seus pedaços, né? E é muito engraçado porque nesse artigo que eu escrevi, eu digo muito que as pessoas começaram a fazer substituições. Então imagina uma pessoa andando na rua e ela percebe que ela também quer ser mais feliz porque o outro ri, mas ela não sabe que o outro não é feliz, ela só vê a risada e ela vai lá e fala, me dá um pouco do seu sorriso, e ele, claro, então ela dá o sorriso, ela põe aqui, mas ela tira um pedaço dela. E aos poucos nós vamos para a escola e os professores dizem coisas e nós queremos um pouco mais de conhecimento, porque o Joãozinho aqui fala bem e ele é reconhecido, todo mundo bate palma para ele. Então que eu quero um pouquinho de reconhecimento, então me dá aqui um pouquinho, eu ponho um pouquinho aqui, mas eu dou um pouquinho de mim. O que as pessoas não perceberam, não percebem, é que no momento que nós fazemos isso, nós não estamos só pegando, nós estamos fazendo trocas, né? Nós estamos substituindo. E aí, aos poucos, eu deixo de ser o Eric Pereira e começo a ser o Eric Pereira, mais ou menos. Porque eu carrego dentro de mim uma série de situações. E eu não estou dizendo que é ruim, talvez a gente acredite que essa troca é essencial. O que eu estou dizendo é que aos poucos nós não percebemos que nós fomos nos perdendo. Entendem? Nós nos perdemos em algum momento da nossa vida e nós fomos abandonando as reais crenças por outras embutidas pela sociedade, embutidas por outras pessoas. Então nós deixamos de ser felizes. Não é porque nós queremos ser felizes, não queremos ser felizes. Eu quero ser feliz. Mas olha, eu estou mais preocupado em ser reconhecido como o cara fodástico da hipnose. Eu estou mais preocupado em que me convidem para eu estar na capa da revista. Eu estou mais preocupado em dar uma entrevista na televisão para as pessoas saberem que eu faço o que eu faço. E aí nós começamos a mudar o nosso processo interno. Então nós começamos a deixar de ser quem nós somos. E Eric, eu perdi o poder de cura? Talvez você emprestou, talvez você jogou fora, talvez você abriu um baúzinho e guardou lá dentro. Mas a questão é que você não percebe que você começa a adoecer. Você percebe uma conversa com alguém que é acelerado. A pessoa que é muito acelerada nos pensamentos, ela tem dificuldade até de se expressar. Ela fala tão rápido que nós não entendemos. Porque ela está acelerada, ela está num mundo completamente dela. Ela está muito no futuro, ela está pensando no passado, e ela esquece do passado e está pensando no futuro de novo, mas ela não está aqui agora. Eu, nesse momento, estou aqui, dentro de um dos meus consultórios, do meu instituto, em Lisboa, falando com você. E, graças a Deus, com vocês todos. A live não caiu, que bom. Então, eu fico pensando assim, esse processo especial que eu estou fazendo é eu aqui mesmo, né? Estou aqui com a minha água do meu lado, ela está aqui, eu vou tomar agora. Eu não posso estar preocupado, por exemplo, com o que eu vou escrever amanhã na dica. Eu nem sei o que vai ser a dica de amanhã. Mas eu sei que agora é sobre cura. Então eu não posso estar aqui fazendo uma coisa a 1 bilhão por hora e querendo fazer outra coisa. Quando eu desligar a live, eu vou pensar em fazer 1000 coisas. E talvez dessas 1000 eu vou começar a fazer uma, depois a segunda. Isso não é tudo para hoje, vai ficar o resto para amanhã. Compreende o que eu quero dizer? Eu acho que as pessoas estão vivendo um aceleramento muito grande, por isso elas esqueceram desse dom que nós todos temos.
E é engraçado eu falar disso porque eu acho que é um assunto muito profundo e eu quero muito, e eu pedi muito hoje durante o dia, por mais que eu tive compromissos e reuniões, eu pedia muito internamente que era assim, puxa, eu queria muito conseguir transmitir essa mensagem. Eu queria muito mostrar para as pessoas que nós somos seres especiais. Eu queria muito mostrar para as pessoas que nós temos dentro de nós mesmo todos os recursos que nós podemos. É estranho eu falar assim, falar não precisa de vir no hipnoterapeuta, eu perco cliente com isso. Claro que eu quero que você venha aqui ou no consultório dos meus colegas, dos meus amigos, ou em outros profissionais. Tem pessoas que precisam mesmo de ajuda para poder resgatar isso. Mas eu também acho que nós podemos despertar isso sozinhos também. O que nós precisamos em si, você indo para o consultório não indo, é você começar a ouvir mais. Mas não é a outra pessoa, é você. Nós deixamos de ouvir a gente em algum momento. Tem pessoas que eu começo a fazer perguntas e as pessoas me contam histórias e que são histórias que você percebe que elas estão totalmente perdidas. Eu já contei uma história em alguma outra live que eu fui com a Paula para conhecer a Gruta de Maria Madalena. E foi uma viagem que ela queria muito fazer. E eu também queria, mas ela que queria, não era o meu sonho, era o sonho dela. Mas resumindo a história, foi muito difícil a gente ir para esse lugar na França, mas nós tínhamos dois caminhos. Podíamos conhecer a gruta pelo caminho da direita, era isso mesmo, ou pelo caminho da esquerda. O caminho da esquerda eles diziam que eram os caminhos dos magos. Eu só não sabia que era um caminho de 7 horas, 6 horas, 7 horas andando. E o caminho daqui era 15 minutos, entende? Eu sei que teve um momento que nós já estávamos sem água, perdidos, o vento, estava escurecendo, eu estava com medo de estar lá em cima, e eu estava tão fissurado em encontrar a gruta para terminar, que nós chegamos no final e descobrimos que não tinha nada. Olha, nós estamos tão hipnotizados com a ideia de ver a gruta que ninguém pensou que no alto da montanha não pode existir uma gruta, tem que ser embaixo. Mas eu achei que tinha um caminho, mas não tinha, nós tivemos que voltar tudo. E quando nós voltamos no ponto de partida, nós pegamos outro caminho, já estava escurecendo, chegamos lá, estava quase fechando, conhecemos, ela fez as orações dela, foi um momento lindo, especial, as bolhas nos pés, cansados, e nós voltamos para casa. Para o hotel. O mais interessante é que quando eu cheguei no hotel, a única imagem que eu tinha na minha cabeça fora o cansaço era assim, caramba, eu me distraí tanto que eu não aproveitei o processo. Eu não percebi o que estava acontecendo, eu não sei o que aconteceu, eu não faço a menor ideia, ou seja, nós não aproveitamos o momento, aproveitou o final. E na vida nossa, nós fazemos muito isso, que é, nós não estamos aproveitando o processo. Nós estamos pensando só no resultado final. Então, nesse momento, nós vamos adoecendo. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a cura? Tem tudo. Porque nós temos a cura da solução de todas as questões. Mas nós adoecemos porque nós queremos. Não é porque nós queremos. Eu não acordo de manhã e quero adoecer. Mas é porque nós não prestamos atenção. Então nós estamos muito fissurados em conquistar, em ter, em fazer, em querer. E tudo é para nós, e tudo vai ser imediato, e tudo é a gratidão. Parece que nós fomos educados no sentido de reconhecimento. Olha, eu fiz, deu certo, parabéns, fica com essa água para você. Ah, não deu certo. Ih, se ferrou, fica de castigo, não vai ver TV hoje, tá? E parece que a vida começou a nos fazer isso. Eu tenho dinheiro, eu saio melhor. Eu não tenho dinheiro, eu fico mal. Então esse sistema de recompensas, ele começou a se tornar tão forte na nossa vida. E olha que eu adoro dinheiro, eu gosto muito do dinheiro, não tenho nada contra o dinheiro. Por isso minha vida é próspera. Mas a questão não está nisso, a questão está em nós abandonarmos, em algum momento nós abandonamos o nosso processo interior. Também uma outra coisa que passa na minha cabeça é que veio muitas religiões. Religiões que são boas, religiões que são ruins. Homens falando sobre Deus, falando sobre o diabo, castigos e penitências. E eu não sei se as pessoas não se confundiram com tudo isso e começaram a acreditar que ser racional era o melhor negócio, que acreditar em uma coisa assim era o melhor negócio. Eu não sei se elas não abriram muitos ouvidos e a visão porque as outras pessoas que seguravam tal microfone na mão diziam e elas em algum momento esqueceram de ouvir o coração delas e a parte interna. Eu fico aqui me perguntando seriamente se nós em algum momento não nos perdemos em cima do concurso Miss Vaidade daquele ano, de todos os anos.
se nós realmente não, sem querer, nos inscrevemos no concurso de quem pode mais, quem vai vencer. Eu não sei se de repente nós não estamos buscando sermos o padrão de beleza que a sociedade impôs e todos têm que ser magros, lindos, gostosos e gostosas e nós temos que ter o melhor cabelo, a tatuagem perfeita ou de repente a melhor casa ou o carro descapotado. Eu não sei. A única coisa que eu sei com autoridade, é que cada vez mais as pessoas perderam a ideia de se curar. Elas vão adoecendo com todo esse mundo louco que estão vivendo e elas pararam de ouvir elas. Um dia eu estava falando sobre uma cliente, nos primeiros 30 minutos do Funchal, a Cris deve lembrar, não vou falar nomes, mas 30 ou 40 minutos, eu não sei. Eu comecei a dizer para ela de coisas e ela bateu na mesa e deu risada, deu uma gargalhada e disse, ai, mais um ser de luz aqui querendo falar alguma coisa e foi embora. E eu pensei assim, e ela foi embora, nem pagou sessão, e eu falei para a Cris, deixa, esquece. Por quê? Porque não é uma pessoa que foi lá para que eu pudesse ajudá-la. Não foi uma pessoa que foi no meu consultório para que eu pudesse mostrar para ela que ela podia reeducar a mente dela. Não é eu educar, é reeducar. Na verdade, na cabeça dela estava voltada para uma outra coisa, que era dizer que ela estava certa com a vida fútil que ela levava e todas as pessoas ao redor estavam erradas e que ela não era feliz por X coisa. Quanto na verdade, não sou eu que sei porque você é mais feliz ou menos feliz, eu não tenho como saber disso. A única coisa que eu tenho certeza é que se você não é feliz, existe um desalinhamento dentro de você. Alguma coisa não está boa. A pessoa, eu estou depressiva, eu não aguento sair de casa, eu estou ansiosa demais, porque estou comendo a unha, Todo esse desalinhamento, ele não é externo, ele é interno. Ele é seu. 18 anos atendendo clientes, eu falo com os clientes que estão me contando coisas que às vezes eu olho para eles e penso, cruzo os braços e penso, meu Deus do céu, isso é tão fácil de ser resolvido, mas pode ser que essa pessoa diante de mim esteja com o carro arriado sem bateria. Pode ser que essa pessoa diante de mim precisa de um cabinho para ligar e fazer e funcionar, e aí eu ainda ensinar o caminho para ela. Pode ser que essa pessoa diante de mim aprendeu que é dessa maneira, e ela não aprendeu que pode ser diferente. Esses dias uma aluna minha num curso disse uma coisa linda, que eu sempre falo que agora eu vou ficar com isso, porque ela soma muito no meu processo de vida, na formação, mas no meu processo de vida. Que ela estava numa situação e ela disse uma coisa muito mágica, que foi assim, nossa, eu nem sabia que eu podia mudar. E eu falei, uau, peraí, como é que é? Eu não sabia que eu podia mudar? Uau, pelo amor de Deus, isso é lindo. Porque eu fico pensando, hoje eu falo para muitas pessoas que nem sabem que é possível começar a pensar positivo e mudar de vida. Tem pessoas que não sabem que só porque não tem grau de escolaridade podem viver melhor. Tem pessoas que acham que estão casadas e estão sofrendo e apanham do marido e se separar vai morrer. Não acha que pode trabalhar, estudar, mas eu tenho 40 anos, não acha que pode ter ajuda. As pessoas não têm a informação. Da mesma maneira, muita gente está doente porque não sabe que pode se curar, não sabe que pode realmente meditar, não sabe que pode encontrar o conflito interno. Tem pessoas que não sabem que, por exemplo, pode falar com partes do corpo. Uma vez eu fiz um trabalho que eu gosto muito, de um cara chamado Roy Hunter, que chama Terapia das Partes, que você integra as partes do seu corpo. E quando a gente começou a fazer, eu pedi para o cliente que sorri para a perna dele, sorri para o pé dele, depois ele deu risada comigo, consciente, e me disse assim, meu Deus, para que é aquilo? Eu estava sorrindo para mim mesmo, qual a importância disso? Parece que essas coisas para mim soam em câmera lenta. Qual é a importância disso? Peraí, o que é importante? O ar-condicionado, a televisão, a mesa, né? A poltrona lá fora, ela traz as luzes. Tem coisa mais importante do que sorrir para a própria vida dele. Nós estamos falando das células dele, nós estamos falando do corpo dele, nós estamos falando de onde a alma dele está hospedada, né? Nós estamos falando daquilo que ele se alimenta, nós estamos falando de uma série de fatores que faz ele ser quem é. E ele me disse que isso não é importante. O que é importante, então? Importante, lembrei, é a gente poder mostrar que nós podemos mais. Importante é a gente poder sair na frente na competição e ser um vitorioso. Importante é eu ser o número 1. Independente se eu tenho estresse, ansiedade, pânico, eu vou sofrer um monte para poder galgar um sucesso. Importante é eu competir e ganhar de todo mundo. Isso é importante, não tem segundo lugar. Então existem tantas merdas que as pessoas falam por aí
que eu mesmo olho para isso e penso assim, pode ser que eu esteja aqui falando e algum de vocês esteja pensando assim, que merda é isso? E olha, eu vou dizer para você, deve ter um botão aí que deve sair, vocês podem sair a hora que quiserem. Né? Se não fizer sentido para você, vai para uma live que faz sentido, segue uma pessoa que está falando coisas que são melhores. Porque tudo que eu estou dizendo é, você é especial para o mundo, não é para mim também, mas para o mundo. As pessoas confundem nessa feira de vaidade coisas, porque às vezes você dá um pouquinho de atenção, a pessoa acha que você quer casar com ela, né? Ou com ele. As pessoas acham que às vezes a gente fala que ama e significa... Eu lembro de uma paciente que eu falei, eu amo alguém, não sei, no aniversário, e já fala, daí eu falo que amei outra pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Então as pessoas começam a perceber... as pessoas confundem as palavras. A mesma coisa é da cura, a mesma coisa é o milagre. Outro dia eu disse assim, eu sempre digo isso nas minhas palestras, é um milagre você acordar todos os dias, né? É um super milagre você abrir os olhos de manhã. Eu até brinco, porque um amigo me ensinou isso, que era assim, que se você acordar de manhã e não tiver pessoas de branco do seu lado, meu Deus, agradece, porque você não está nem no hospital e nem no céu. Então é um milagre aquele dia. Então hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, é um milagre. A internet está funcionando, eu estou em Lisboa, eu estou saudável, eu estou me sentindo bem, vocês estão tendo a oportunidade de estar aí e nós estamos falando disso. Agora, se isso não é um milagre, o que é um milagre? O milagre é eu estar andando e Jesus Cristo entrar pela porta? O milagre é eu sair e achar um pacote de dinheiro, um saco gigante de dinheiro? O milagre é alguém dar live e falar para mim, olha, gostei tanto de você que eu vou te dar um apartamento. Bom, se alguém quiser dar, pode dar, eu aceito. Mas isso seria um milagre maravilhoso. Eu ia fazer uma live só sobre isso. Ia ser ótimo. Apartamento, carro, não tem uma lista das coisas que eu aceitaria. Tô brincando. Quer dizer, não tô bem brincando, mas olha, se a gente parar para pensar mesmo, as pessoas pensam em milagres diferentes. Elas não percebem que o milagre, às vezes, ele é muito menor. Às vezes a cura interna, ela não precisa de ser da doença grave, ela pode ser da doença do dia a dia. Quem aqui, não precisa de levantar a mão, nem dizer eu, mas vamos fazer uma reflexão. Será? Uma cobertura é boa, bela? Será? Falamos disso na última sessão. Será que nós não podemos curar o egoísmo? Eu sempre digo que eu sou um cara muito egoísta, né? Será que nós não podemos curar a preguiça de dormir um pouco até mais tarde? Será que nós podemos nos curar da vaidade? Eu não estou dizendo de ter coisas, eu adoro ter coisas, acho que vocês devem ter coisas, mas do excesso da vaidade? Será que nós não podemos curar de outras coisas? Por isso que eu falei no começo, a cura aqui não é do cancro, pode até ser, mas a cura aqui é de tudo. Será que nós não podemos nos curar de ficar perdidos na vida? Porque às vezes nós nos perdemos nos nossos processos? Então eu quero que você comece a pensar na ideia de cura de uma ideia diferente. Comece a pensar que você tem todos os recursos internos dentro de você. Zero o que eu vou falar agora e zero dentro de você e pensa uma coisa com você. E se hoje, nesse momento, nessa data de hoje, você descobrisse que você é o puro milagre, que você é a cura perfeita, que corre nas suas veias a energia sagrada para você se curar e curar alguém. Vamos imaginar que você começasse a acreditar que basta você respirar e expirar, que você vai equilibrar o seu corpo. Que quando você comer, você pode comer e rezando ou não, você pode olhar para a comida e pensar e pedir para que aquela comida entre como um remédio, entre como uma coisa boa no seu corpo. O remédio não é uma coisa boa, então que entre como realmente uma coisa boa. E se você fosse beber água, e imaginasse sempre que a água vai purificar todos os seus órgãos. E se você andasse na rua, em vez de criticar a sujeira, as pessoas, o tom de voz, as pessoas gritando, que eu odeio barulho, então eu sempre reclamo de Lisboa. Isso me inclui também. Eu deixasse de reclamar do barulho das pessoas e de tudo, e a gente fosse pensar de outra maneira. E se nós víssemos alguém arrogante, em vez de a gente falar, ih, arrogante, a gente pensasse assim, tomara que essa pessoa se ilumine. E se nós acreditássemos que nós poderíamos, além de nos iluminarmos, iluminar outras pessoas? Como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa vida se realmente nós começássemos a acreditar em processos realmente importantes, especiais, satisfatórios, felizes?
As pessoas às vezes perguntam onde eu encontro tanta energia. E acredita, eu tenho uma energia brutal. Mas a minha grande questão é, eu encontro energia amando a vida que eu tenho. Ela não é perfeita. E tem dias que eu choro. E tem dias que eu também me lamento. Talvez seja muito menos do que você, mas eu me lamento. E tem dias que eu me pego triste e eu penso, por que eu estou triste? Eu não quero mudar os meus recursos usando a programação neurolinguística como eu uso. Eu quero às vezes esperar um pouco para eu entender de onde vem esse vazio, de onde vem essa tristeza. Eu também tenho carência. Eu também quero coisas, eu também às vezes sou tomado por um impulso de gastar um dinheiro que eu não posso e comprar um bem mais caro. E às vezes eu penso naquilo que eu estou fazendo. Ultimamente, o que eu percebo que tem mudado a minha vida é uma palavra muito fácil. Consciente. Estar consciente tem sido a minha palavra de ouro. Eu sei que algumas pessoas vão anotar, outras vão gravar na mente, outras podem tatuar no braço. Mas a grande questão aqui é, quando você começa a estar consciente dos seus processos, tudo fica diferente. Hoje eu tive 2 reuniões brutais, as 2 eu estava muito na reunião, muito consciente, lendo cada momento, pensando em cada detalhe. Quando nós começamos a ficar muito conscientes daquilo que nós estamos fazendo, isso muda completamente tudo na sua vida. Porque a consciência faz com que a gente perceba o que nós queremos ou o que nós não queremos fazer. É como se de repente você saísse do processo automático, entende? Então de repente você está aqui vivendo a sua vida, tá, fazendo as suas coisas, e você está tão automático que tudo é automático. E quando você está consciente, não é fazendo a vida, você vai fazendo a vida e percebe que você deveria mudar um pouco aqui, ajustar um pouco ali, perceber o que está acontecendo e não agir no impulso. Nós temos processos automatizados que devem ser destruídos. Processos, por exemplo, que às vezes a pessoa tem uma briga, por exemplo, e os sons, os ruídos do inconsciente são tão altos que aquela pessoa assusta naquele momento e ela se sente mal. Mas os ruídos do inconsciente é porque o pai gritou com ela na infância, é porque a mãe maltratou, é porque o amigo humilhou e de repente ela faz uma associação daquilo. Então, nós temos mesmo que perceber se não está na hora de nós transformarmos alguns desses processos, né? Eu não estou falando abandonar, o que aconteceu já aconteceu. Às vezes a mulher é maltratada e ela lembra do abuso, ela lembra do... E no abuso não é só sexual, né? Ela lembra das palavras, ela lembra de alguém falando alguma palavra, ela lembra de alguém chamando ela de gostosa, quando ela ainda é uma criança. E aí, para ela, tudo esse efeito é muito mal, porque os ruídos do inconsciente começam a vir, começam a trazer para ela. Às vezes, eu já tive umas coisas aqui, eu não vou falar nomes, mas vou contar para vocês. De, por exemplo, um amigo uma vez fica muito chateado comigo, porque disse que eu não estava dando a importância que ele merecia. E eu pensei assim, importância? O processo não é meu, é dele. Se ele está achando que eu não estou dando importância para ele, não é um problema meu, é um problema dele. É ele que tem um problema de carência interna, né? Não sou eu. Porque eu dou importância para todo mundo, simplesmente, de repente eu estava ocupado. Eu já tive amigos que me ligaram 2, 3 vezes, mandaram mensagem. Depois que eu liguei, a pessoa me xingou e falou, pô, você não é mais amigo, ficou rico, ou com essas besteiras qualquer. E eu falo assim, não, é que eu estou ocupado, estou trabalhando, eu tenho um paciente na sala. Eu não posso deixar meu paciente aqui e falar, só um minuto, por favor. Não, ouça minha voz, não ouça eu no telefone. Alô, estou no meio de uma sessão. Eu não posso fazer isso, eu estou numa sessão, né? Então as pessoas às vezes não compreendem. Eu estou online muitas vezes, isso aqui é brutal. E muita gente reclama que eu estou online e que eu não respondo. Mas as pessoas esquecem que a Cris tem as minhas senhas. Então a Cris entra no meu Facebook, responde, vê coisas, posta coisas, faz coisas comigo. Eu tenho uma empresa, uma máquina funcionando, não sou sozinho. Não sou só eu que não quero responder o Instagram. Você tem outras pessoas que respondem por mim também. Então eu fico mesmo pensando assim, puxa vida, as pessoas me viam online e a minha equipe respeita que a coisa... Eu recebo uma mensagem de um amigo, aí minha equipe não vai responder. E as pessoas acham que eu não quero responder, mas eu não vi, quem viu foi outra pessoa. Entende o que eu quero dizer? Mas eu fico muito tranquilo em pensar assim, meu Deus, eu não tenho que sair correndo para responder. Eu já fui assim, hoje eu não sou. Porque o processo não é meu, o processo é dessa pessoa. O processo terapêutico é ela que sofreu o problema, ou é ela que sofreu o abuso, foi ela que foi abandonada, foi ela que não teve amigos, não é meu. Então eu não posso fazer uma coisa e ser julgado por outra. Entendem o que eu estou dizendo? Nós temos que prestar atenção
no que acontece. Mas da mesma maneira que eu estou dizendo isso em relação a outra pessoa, isso vale para nós também. Porque às vezes acontece uma coisa e você se magoa. Quer dizer, acontece uma coisa e você reclama. Acontece uma coisa e você começa com seus mimimis. E aí eu fico pensando assim, peraí. Então eu também tenho os meus processos. Às vezes eu ignoro alguém, fico bravo com alguém. Às vezes eu me sinto excluído. Vai ter um curso e convidaram todo mundo para dar palestra. Isso já aconteceu. Juro que já aconteceu. E eu penso assim, fogo, chamaram um monte de gente, não me convidaram, mas eu sou um dos melhores, eu tenho um livro escrito, estou indo para o segundo livro. Mas por que não me convidaram? E começa a contar uma treta, né? Como diz aqui em Portugal, eu começo a colocar macacos na minha cabeça, né? Mas peraí, a carência é minha. Eu que estou me sentindo excluído, ninguém me excluiu. Eles têm um programa, de um processo que não me cabe nesse programa, por qualquer motivo que seja. E por falar nisso, um dia eu falei com essa pessoa especificamente, poxa, vamos ver se esse ano no seu projeto eu entro. Sabe o que ele me disse? Não te incluímos porque você está sempre muito ocupado e mora numa ilha. E é muito caro pagar a sua despesa da ilha para cá. Ok, ele podia ter me avisado, eu mesmo pagava a minha despesa da ilha, até porque eu tenho um apartamento na ilha e tenho outro em Lisboa. Então não tenho só uma clínica, então eu posso estar em vários lugares. Mas a questão é que ele não me convidou. Então o processo de ficar magoado, ou com raivinha ou chateado é meu. É a minha carência. Eu me achei desvalorizado. Eu pensei, ele pôs palestrantes piores do que eu, mas é eu que estou fazendo o grau de comparação. Pode ser que aquela equipa seja melhor do que eu. Entendem o que eu estou dizendo? Nós é que nos sabotamos. Não é o pai, a mãe, o vizinho que te sabotou. Não é o governo que está atrapalhando a sua vida. Quem está atrapalhando a sua vida é você que começa a se sabotar e começa a se limitar no seu processo. E aí você começa a adoecer e vai adoecendo pessoas ao seu lado e você não percebe que o seu processo de cura ele está aí, prontinho para ser usado. Parece que basta você apertar um botão e tudo vai funcionar. Dia 9 de abril vai começar um programa meu terapêutico num grupo exclusivo. Eu acho que algumas pessoas aqui já se inscreveram. Se alguém se inscrever, diz eu em letra maiúscula para a gente saber quem é, por favor. Mas algumas pessoas vão estar que é o gênio que habita no inconsciente. É um programa onde nós vamos fazer lives fechadas, não vai ser aberto a um público, é só um público restrito, para trabalhar esse gênio interno. Então eu sempre digo isso. Nós temos um gênio interno. Esse gênio interno, de alguma maneira, ele é que programa tudo isso. Né? O nosso pai falou uma coisa, a nossa mãe disse outra coisa, os nossos professores disseram coisa e foi alimentando esse gênio aqui. E o gênio foi aqui, se alimentando, se alimentando, se alimentando. E o que acontece com o tempo? Com o tempo, esse gênio vai dando instrução para a sua vida. E além de te dar instrução, olha, a Bia já falou que vai estar, é verdade, legal. Então, essas instruções que nós vamos tendo vai fazendo com que a gente comece a fazer coisas ou não fazer. Nós começamos a ter medos, a ter pânico, nós começamos a ter uma série de situações diferentes que nós não sabemos de jeito nenhum, porque nós estamos totalmente programados, né? Isso é extremamente interessante quando nós não percebemos o que está acontecendo. Nós às vezes nos sentimos perdidos. E de onde vem essa programação? De onde vem tudo isso? Vem do seu gênio. A programação é sua, é um mindset seu. E às vezes você tem uma crença em relação a uma situação ou outra, porque você foi programado. Eu digo que o gênio também controla um botãozinho, e eu imagino um botão vermelho, cada um imagina como que é o botão da cura, que ele aperta esse botãozinho, e de alguma maneira parece que nós nos sentimos curados, nós nos sentimos iluminados, nós nos sentimos melhor. Mas é muito difícil curar alguém que não quer ser curado? Não, eu acho que não. Mas a pessoa tem que ir descobrir esse processo. Para finalizar essa live, nós já estamos há 1 hora no ar, vai dar 1 hora agora. Eu quero contar eu quero levar vocês a um pensamento para finalizar com chave de ouro isso, ok? Um pensamento com chave de ouro. Se vocês imaginem, vocês pegando um morador de rua, totalmente sujo, cheio de cracas, não toma banho, barba grande, me senti um morador, né? Barba grande, cabelo grande, e tá na rua. Um cara que foi desmerecido por qualquer motivo, não cabe a mim julgar, tá? Se eu for lá e despejar um pouco de perfume nele, ele pode até cheirar bem, mas ele já cagou na calça, fez xixi, derrubou comida, bebeu, cheira cachaça, esse cheiro não vai combinar, tá? Quero que vocês entendam a comparação que eu estou fazendo. Eu fiz isso no meu curso, fiz isso outro dia para um paciente, funcionou muito bem.
Agora, se a gente der um banho nele, cortar a barba dele, ou aparar, arrumar o cabelo, passar um cremezinho, esfregar ali a sujeira, né, tirar ele do álcool, escovar os dentes, se ele estiver bem, qualquer perfuminho, qualquer gotinha que eu colocar de Hugo Boss, ou qualquer perfumezinho nele, vai fazer com que ele cheire melhor. Entendem o que eu quero dizer? Agora imagine que você é esse morador de rua. E toda essa sujeira, essa craca, essa barba grande, o cabelo ceboso, significa você acumulando no longo da sua vida desesperança, raiva, acusando as pessoas, no automático da vida. Ou seja, eu posso aqui nessa live ensinar você a pôr a cura, a pôr esse perfuminho em você que não vai ornar, não vai combinar, ok? Então a minha grande, mais valiosa dica é: limpe-se antes, tome banho, se livre da sujeira emocional das outras pessoas. Se livre da sua sujeira emocional. Se livre das culpas. Se livre das culpas que você carrega. Você não precisa carregar as culpas. Por mais que você tenha errado, você não precisa. Você não precisa carregar uma culpa que não é sua. Você não precisa carregar uma culpa que você achava que era sua e não é. E mesmo que... Eu já tive clientes meus que dizem: Eric, mas eu é que errei. Eu falo: ok, então vamos corrigir, mas não vamos carregar essa culpa. Não faz nenhuma diferença carregar ela. Então o que eu fico mesmo aqui pensando é assim: presta atenção em você. Presta muita atenção em você. Se essa sujeira que está dentro de você não é você porque brigou com o filho, com a filha, se não é você que carrega um problema do ex-casamento, se não é você que carrega um problema do pai e da mãe, se não é você que realmente precisa mesmo se livrar desse condicionamento, se livrar mesmo e tirar de dentro de você toda a emoção que alguém colocou. E às vezes até você, ninguém tem um poder de falar que me odeia e eu sentir raiva por isso, se eu estou protegido, se eu estou preparado, se eu estou perfumado, né? A pessoa pode falar, hoje em dia, nesse exato momento, eu sei que tem pessoas que me detestam, falam mal de mim na internet, falam mal de mim para as pessoas, e eu de verdade cago para essas pessoas. A palavra é muito feia, né? Eu não ligo para essas pessoas, porque assim, eu estou tão protegido com o meu processo, eu estou tão curado em relação a isso, meu processo de cura está tão aberto, que por mais que a pessoa me acuse, fale, aponte o dedo, reclame de qualquer coisa, não vai funcionar comigo. Eu sempre penso assim: você tem que fazer melhor do que isso não funciona mais. Eu já caí nessa chantagem emocional. Olha, não tem mais correntes aqui, tá vendo? Ela tá livre. Eu já tive correntes de ser acusado, de não presta, que é bom, que não sei o quê. Não. Eu tô totalmente livre. Então, assim, desperte o seu poder de cura. Toma um banho, não só hoje, mas todos os dias, estando consciente daquilo que você está fazendo. Ah, mas a minha mãe, perdoa ela, perdoa o pai, perdoa as pessoas, mas você não sabe o que eles fizeram. Imagine que foi a pior coisa, imagine que foi um abuso sexual, imagine que roubou o seu dinheiro, imagine que cortou o seu dedinho. Perdoa do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, quem carrega a culpa não é a outra pessoa, é você. Né? Quando eu falo de perdão, eu gosto de falar daquele menino que chega em casa e tá cheio de lençóis branco, e ele tá com raiva da mãe porque a mãe mandou ele entrar para dentro, ele pega o carvão e passa no lençol em todos os lados, e no fundo só riscou os lençóis da mãe. Quem se sujou de carvão é ele. Então você sujo, você não vai conseguir atingir esse nível de cura dentro de você. E isso não é... Eu não quero que vocês prevaleçam com essa ideia. Vocês podem desligar e falar: falou merda. Ok, tá tudo certo. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão gostar do que eu falei. Porque a grande sacada aqui é que vocês entendam que nós não precisamos de buscar a cura. Nós já temos ela. Nós não precisamos de nos completar. Acredite, nós já somos completos. Nós somos completos no amor. Nós somos completos na bondade, nós somos completos na honestidade, no talento, nós somos completos no divino, de mesmo ter uma parte divina nossa muito ativa. Agora a única diferença é saber se você vai tomar esse banho, se você vai limpar tudo para o perfuminho ser esse divino, ou se o perfuminho já está aqui, tá? Eu não tenho que espremer em vocês. O problema é que eu não sinto o cheiro. Agora quando eu me limpo eu sinto o cheiro. Então deixa esse perfume sair.
Cura outras pessoas, cura você mesmo, começa a ficar consciente. Quando eu estou consciente, eu não consigo acusar as pessoas, é incrível. É incrível que eu percebi que quando eu estou consciente, eu não consigo apontar o dedo e falar dos erros das outras pessoas. Eu posso até falar para elas. Mas quando eu estou consciente, eu não consigo cometer essa maldade, a maldade de ser errado. Eu não consigo ser desonesto. Agora, quando eu estou no automático, posso até ser desonesto, já fui, posso errar, posso ser mais malandro. Mas quando eu estou consciente, é tão divino, é tão forte, é tão amoroso que não tem como ser diferente. Olha, quero agradecer, quero dar só dois recadinhos para vocês e agradecer imensamente. O primeiro é que o André Garcia, que é o meu principal terapeuta na Madeira, está organizando um workshop sobre óleos essenciais na Madeira. Para quem for da Madeira e tiver interesse, o André, se ele puder pôr o link depois, eu agradeço imenso. Eu vou estar presente. Eu uso os óleos essenciais na aromaterapia e nós vamos começar a usar essa marca de óleos que é brutal. Então depois, por favor, André, coloca aí o link para participar. E a Cris, cadê a Cris? Se ela puder, por favor, colocar o link do Gênio, coloca o seu e-mail, porque nós temos ainda 2 vagas, só tem 2, mas se alguém quiser participar, fala eu quero e a Cris entra em contato e fala o valor, quanto custa, como funciona para participar do programa terapêutico. No mais, a única coisa que eu quero pedir é que vocês, antes de sair, coloquem uma nota de 1 a 10 para essa live, para eu saber. Cris, depois coloca o endereço do Gênio, por favor, aí. Dê uma nota de 1 a 10 para eu saber depois se foi bom fazer uma live surpresa, porque eu penso que de vez em quando, fora a live do domingo, a gente pode aparecer assim do nada e fazer uma live surpresa com um tema que seja realmente emocionante. No mais, olha, só posso desejar que você tenha o melhor de todos os mergulhos, que você tenha o melhor banho da sua vida. E se você não conseguir tomar banho hoje, toma amanhã, não desista de você. Que na verdade a pessoa que mais tem que se amar é você mesmo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que a minha energia de cura chegue a vocês e que vocês possam também transmitir isso para outras pessoas. Obrigado mesmo. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau.